Bom, hoje dando continuidade à nossa série sobre princípios, já quase chegando ao seu fim, nós trataremos do princípio da diversidade familiar. E no último vídeo nós trataremos do princípio da monogamia. Pode parecer aí uma situação antagônica entre esses dois princípios, mas no próximo vídeo no próximo vídeo desta série nós faremos aí um comparativo entre os dois princípios e aí a encerraremos. Mas hoje nós falaremos sobre a diversidade familiar. Bom, para entendermos o princípio da diversidade familiar, nós temos que trabalhar com uma perspectiva temporal marcada pela Constituição de 88. Por quê? Assim, nós conseguimos dividir a questão da diversidade familiar em momento anterior à Constituição e no momento posterior à Constituição. Então, essa dicotomia, este marco temporal, a Constituição de 88 como marco temporal, é fundamental para entendermos o que é a diversidade familiar no direito brasileiro. Bom, no momento anterior à Constituição, nós tínhamos a seguinte situação. O direito entendia família basicamente como um sinônimo de casamento. Então, nós teríamos família apenas naquelas situações em que nós também tivéssemos casamento. Então, família, sinônimo de casamento. E todo o resto que fosse diferente desta relação de igualdade, destes sinônimos entre família e casamento, todo o resto que fosse diferente disso, desta equação entre família e casamento, era jogado pela força, me perdoe pela força da expressão, era jogado na vala comum do concubinato. Então, esta era basicamente a situação no período anterior à Constituição de 88. Família como sinônimo de casamento e tudo aquilo que estivesse fora desta relação entre família e casamento era jogado num saco comum, numa vala comum, que se denominava concubinato. A grande ruptura com esse sistema, com essa concepção, ocorreu com a Constituição de 88. Então, no momento posterior à Constituição de 88, nós tivemos, então, um fortalecimento daquilo que nós entendemos hoje por diversidade familiar. Bom, o próprio texto constitucional rompe com essa ideia anterior à Constituição. Por quê? A Constituição, em seu artigo 226, parágrafos 3º e 4º, ela própria já traz três situações distintas em que nós encontraríamos família ou entidade familiar. Seria o casamento, a união estável e a família monoparental. A família monoparental é aquela formada pelos descendentes e algum dos seus ascendentes. Então, a própria Constituição rompe textualmente com aquela sistemática antiga, inaugurando aí um conceito de família ou de entidade familiar que abarcaria três situações distintas: o casamento, a união estável e a família monoparental. E no decorrer do momento posterior à promulgação da Constituição, doutrina e jurisprudência construíram ou reconheceram outras formas de família. Então nós temos a família anaparental, que é aquela formada apenas por parentes colaterais. É o caso, por exemplo, de um núcleo familiar formado exclusivamente por irmãos. Nós temos a família caleidoscópio. A família caleidoscópio é muitíssimo comum hoje em dia. Imaginem vocês, por exemplo, o caso em que um cônjuge traz os seus filhos num casamento ou de uma união estável anterior, e o outro cônjuge também traz os seus filhos de um casamento ou de uma união estável anterior, e eles formam um novo núcleo familiar. Esse novo núcleo familiar é reconhecido, é cognominado pela doutrina, mais pela doutrina do que pela jurisprudência, na verdade, como família caleidoscópio. E depois nós tivemos também o reconhecimento pelo STF das famílias formadas
por pessoas do mesmo sexo. Então vejam vocês que o entendimento de fato da diversidade familiar passa necessariamente pela compreensão do que nós tínhamos antes da Constituição de 88 e o que nós temos hoje, pós-Constituição de 88. Tá? A família caleidoscópio, né, a gente conseguiria incluir ela dentro de uma situação de união estável, obviamente, ou de uma união ou de uma situação de casamento. Né? Em tese, ela estaria aqui abarcada em uma dessas duas situações. Mas é interessante nós separarmos para darmos relevo a uma situação familiar que é muito comum hoje em dia. Então, é bastante interessante essa cognominação de família caleidoscópio. Portanto, essa é a situação que nós temos hoje, o princípio da diversidade familiar amplamente reconhecido, amplamente estudado e, novamente, para termos a clareza do que é a diversidade familiar, temos que ter como marco temporal desta nova perspectiva do direito de família a Constituição de 1988.